Olá, pessoal! Eu quero falar de um assunto hoje que é por que eu sofro tanto nessa vida? Por quê, né? E eu queria trazer esse debate porque as pessoas falam muito nos comentários, a gente troca ideia, mas eu queria trazer num vídeo para vocês. Gente, existem duas questões muito importantes, tá? Quando a gente fala de sofrimento aqui no planeta Terra. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, a principal forma de aprendizado até hoje é o sofrimento, mas isso vai mudar, depois a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento, pelo nosso índice de evolução espiritual, a gente tem optado por evoluir pelo sofrimento. E aí a gente tem duas questões importantes, e eu acho que uma delas a gente acaba esquecendo. A primeira, gente, é a que todo mundo já sabe: lei de ação e reação. Toda ação que eu faço em todas as minhas vidas, em toda a minha jornada espiritual, seja de quantas vidas forem, vão gerar uma reação, que a gente vai chamar de karma. Lembrando que a gente tem um karma positivo e negativo, viu? A gente só fala de karma negativo, mas a gente tem karma positivo também. Às vezes a gente ajuda muitas pessoas em algumas áreas e na hora que você já percebeu na sua vida que às vezes várias coisas são super complicadas, mas aquela área específica as coisas fluem pra você. Sempre dá certo, mesmo que às vezes até você não se preocupe tanto, você não faça tantos planos, vai dar certo. Então a gente tem o karma positivo também em algumas áreas. Mas vamos falar então da questão do karma negativo. A gente tem, então, de outras encarnações. Quando a gente vai encarnar, a gente faz um plano encarnatório. Então, a gente senta, olha, conversa com os mentores. Que karma que eu preciso saldar para eu evoluir e ascender espiritualmente o mais rápido possível? Eu tenho esses karmas aqui. E a gente vai fazer uma negociação, então. Eu vou passar... Então, eu quero passar por isso, eu quero receber... Eu sou... Um exemplo meu, tá? Eu sou mulher, eu vou ser mãe daqueles dois espíritos que eu... tirei a vida direto ou indiretamente. Eu também quero que venha com meu marido aquela pessoa que é super difícil, que eu nunca me acerto com essa pessoa, mas eu vou colocar. E aí você faz um plano. Às vezes a gente faz um plano super difícil, porque quando a gente. Aí você fala assim, mas eu planejei isso, mas eu sou doido. Quando você não está na matéria, quando você está no plano espiritual, o teu olhar é para a tua jornada espiritual. Então, o teu foco é a tua jornada espiritual. Você fala, não, eu quero pagar o mais rápido possível para poder eu ascender. E aí os mentores vão dizer assim, não, mas isso aí não dá não, você não vai dar conta de lidar com esses dois espíritos como filho, mais esse marido, mais... E eles vão ali ajudando você a construir um plano factível, né? Que você pague numa velocidade boa, porém factível, não pode ser uma coisa que você fique doido, né? Sabe aquela coisa que a gente fala, Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, né? Então, apesar de às vezes parecer maior, mas não é. Isso teve todo um apoio dos mentores para que você construísse. Então, a gente tem essa questão que é muito falada, mas eu quero falar da segunda questão. E que é talvez até um pouco polêmica, eu vou falar. Mas tem muito sofrimento que a gente passa porque a gente escolhe passar. Que nem não é o karma diretamente, não é o universo que está colocando aquela situação para você reparar pro universo uma coisa que você tomou de alguém. Às vezes não é. Às vezes é a tua culpa, você não consegue sair da culpa. Às vezes você já pagou um karma, ou está pagando, seria uma coisa mais tranquila. Mas a tua culpa é tão grande em relação a alguma coisa que você fez no passado, que o teu ego personalidade te martiriza com aquela culpa e você acaba colocando, eu não mereço mesmo, eu não mereço nada, a sua autoestima você não consegue melhorar porque você tem essas impressões do passado aí, das culpas que você teve. Então você naturalmente acaba cocriando aqui no nosso plano físico situações para você sempre estar aquém do que você poderia, para você sempre estar sofrendo, porque alguma coisa dentro de você diz, não, eu sou culpado, eu fiz coisas erradas. Quando a gente vai encarnar, a gente passa por aquele processo de esquecer memórias, mas alguns espíritos, e até uma quantidade grande, não conseguem lembrar o que aconteceu, mas sentem-se culpados. Sentem-se culpados diante de alguém que encontra na sua vida, sente estar sempre devendo para aquela pessoa, ou sente-se culpado também em relação a eu não mereço viver tal coisa, e aí às vezes você fala assim, mas por que eu não mereço? Se você for ver na sua história, às vezes nem tem tanta coisa na tua infância que você viveu dessa forma, mas você acha que você não tem o merecimento de viver talvez um sucesso profissional ou de viver um sucesso afetivo, porque você tem essa memória de que você fez talvez mal, você fez mal a outras pessoas em outras vidas. E o que eu quero dizer pra você a culpa não leva ninguém a nada e a culpa é uma sabotagem do teu ego e personalidade para que você nunca saia desse mundo da ilusão. Vamos supor que você foi um empresário, que você subjugou muitas pessoas, você pagou o mínimo dos salários, você deixou várias pessoas vivendo uma vida miserável para você ter sucesso financeiro.
nesta encarnação, você não precisa se colocar numa situação de eu não mereço ter dinheiro, porque muitas pessoas foram pobres em condições abaixo da dignidade humana por minha causa. Pense de uma maneira diferente. Pense que você, nesse campo daí da prosperidade, nesse campo financeiro, da gestão, você deixou a desejar, você foi um mau gestor, mas você tem experiência e você tem capacidade. E que agora, de um novo nível moral, o que você pode fazer é ter de novo empreendimento, é ser de novo empresário, e agora você pode reunir essas pessoas e dar a essas pessoas que antes você proporcionou uma vida miserável, proporcionar uma vida melhor. Você pode ter uma empresa que tem políticas mais justas, que tenha programas de valorização. Então, quando você quer, eu quero sofrer porque eu mereço sofrer, isso não leva o planeta a lugar nenhum. E isso, na verdade, é um pensamento egoísta, porque você está pensando só em você. E que tal reparar esse dano, ao mesmo tempo ajudando as pessoas? Então, gente, a culpa não faz sentido. Seja o que for que aconteceu na tua vida, que você matou alguém, que você... Não importa. Você pode reparar isso com trabalho e com amor e não com culpa. Não tem necessidade disso. Então, eu acho que a primeira coisa é se conscientizar sobre isso. A segunda coisa tenha um conhecimento ampliado sobre física quântica. Por quê? Quando eu tenho esses pensamentos no meu inconsciente, eu acabo manifestando, co-criando essas situações. Então, eu preciso que você entenda como acontece o processo de cocriação. Quando eu entendo como acontece o processo de cocriação, eu não vou colocar aqui, senão vai ficar um vídeo muito comprido, a gente pode falar num outro momento, mas quando eu entendo que os meus pensamentos estão gerando ondas que se concretizam e que geram circunstâncias físicas, quanto mais eu entendo esse processo, mais eu posso me libertar e eu posso realmente criar algo novo, algo a partir do nada e não preso a memórias passadas, ainda que sejam memórias indiretas. Então leiam um livro que eu aconselho, aliás, 2 livros que eu aconselho que vocês leiam. Eu vou colocar aqui para vocês. É o livro de Ouro de Saint-Germain e o livro As Cartas de Cristo. Eu recomendo que vocês leiam primeiro As Cartas de Cristo e depois o livro de Ouro de Saint-Germain. Esses livros vão te ajudar a fazer uma reprogramação mental, a entender que a culpa não tem nada a ver, você tem uma essência divina, que essa essência divina nunca errou, nunca pecou e nunca saiu do equilíbrio. No entanto, o ego personalidade que caminhou nessa estrada aqui da materialidade fez coisas ruins e precisa reparar, mas você pode reparar com amor e com trabalho, e você pode fazer isso muito rápido agora na transição planetária. E esse processo é importante que você entenda por quê? Porque na transição, gente, na nossa nova era aqui nesse planeta, a forma de aprendizado não vai mais ser pelo sofrimento, vai ser pelo amor e pelo serviço. Então já começa a fazer isso agora, porque você tem todo o apoio espiritual para fazer isso. Então, se você sente que você precisa de ajuda, vou deixar alguns endereços de alguns centros espíritas que podem te ajudar a dar esse apoio inicial. Enfim, leia esses livros e continue nessa jornada de autoconhecimento. Compartilhe esse vídeo também com pessoas que você acha que podem ser ajudadas com esse vídeo, pra gente parar de sofrer por opção. Pra gente não tem necessidade, a gente pode pagar nossos karmas de uma maneira muito mais leve e muito mais amorosa, conectando pessoas que a gente em algum momento foi mal com essas pessoas, nós podemos ser boas pessoas agora, nós podemos construir e nós podemos fazer com que esse amor dentro de nós multiplique cada vez mais. Então escolha a estrada do amor e do serviço, e não é difícil, a gente só precisa mudar alguns mecanismos da mente, inclusive a cultura que a gente vive é uma cultura que nos ensina a culpa. Então a gente precisa ler alguns livros para conseguir se livrar dessa carga aí, essa carga cultural que também vai ao encontro das culpas do nosso espírito. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com quem possa estar precisando. E tem alguma coisa que eu não comentei, que você quer que eu comente? Coloque aqui nos comentários. Muita luz em seu caminho.